Bom, eu sou Fabíola, é muito bom estar aqui, assim, né? Antes da gente começar, eu queria aproveitar para agradecer, né, a equipe aqui do Educativo do CCBB pelo convite para estar aqui, porque eu acho que é sempre uma oportunidade, né, da gente dialogar de uma forma, né, mais ampla, assim, com o educativo, assim, ultrapassar um pouco, né, só o que a gente tem, a exposição como argumento, né, ela vai estar aqui presente em algumas reflexões que eu trouxe aqui hoje para a gente discutir, mas é uma ideia de atravessar, de transbordar, de criar transversalidades, né? Então, a ideia é essa. Então, vamos tentar a partir dessa perspectiva, né, dessa possibilidade, assim, da gente fazer algumas transversalidades. Então, eu tomei, em princípio, a obra do Atos Bucão, né, que acho que todos viram aqui a exposição, que está aí, viram, né? Então, aí, acho que a partir dela a gente tem aí uma série de questões para tratar. Vamos tentar, né, trazê-las à tona aqui, trazer para o diálogo e também, no momento que vocês quiserem, vocês podem me interromper, perguntar, enfim. A ideia é essa, de que a gente estabeleça aqui um diálogo, tá? Eu vou tentar traçar aqui uma perspectiva de olhar para a obra do Atos Bucão a partir da azulejaria, né, a partir do trabalho dele nas fachadas da edificação, então, a partir do espaço urbano, da intervenção na cidade, mas tomando isso, gente, como uma pele, assim, né? A parede que está na rua como uma pele da cidade. Acho que a gente pode começar aqui numa reflexão exatamente sobre a pele. Eu atrapalhei aqui? Não. E aí eu acho que para a gente pensar a pele da cidade, eu acho que a gente primeiro tem que pensar a pele como um elemento, assim, né? A pele que é talvez um elemento cheio de significados simbólicos, especialmente quando a pele recebe algum tipo de incisão, né? Ou algum tipo de desenho, algum tipo de intervenção. Então, partindo da pintura corporal indígena, a gente pode pensar na pele como espaço de expressão e espaço, né, simbólico, assim como por exemplo, quando a gente hoje faz uma tatuagem, né? Assim, você está criando ali, né, alguma narrativa, às vezes, né, ou algum elemento estético que te simboliza, que te identifica, né, que diz respeito a alguma questão. Então, a pele é esse elemento cheio de significados, né, e que produz, de algum modo, uma reviviscência, né, assim, uma possibilidade de renovação, uma possibilidade de reviver, tanto física, no próprio corpo, quanto social, quando aquilo é expressão, em alguns momentos, de um grupo social, uma comunidade, né, que se identifica a partir daquela pintura corporal, daquela expressão. Então, a gente tem aí um grupo que se expressa através da pele, a pele como esse espaço de significados, né? Eu acho que trouxe uma citação aqui sobre a pintura corporal e os enfeites que usam, né, os Wayana, e que essa pintura corporal e essa expressão, né, o desenho feito no corpo, representa para eles uma diferenciação, quase assim, eu me diferencio do animal, eu me diferencio, né, eu me torno humana à medida em que eu me identifico a partir de uma expressão no próprio corpo, né? Assim, o animal tem a sua pele, tem o seu, né, desenho,
e o Ayana vai pintar o próprio corpo na tentativa também, né, de criar uma diferenciação e de se pensar como humano. Assim. Então, a pele aí é uma diferenciação da pele de animal, da casca de árvore, das raízes, dos frutos. Então, essa ideia do significado simbólico. Eles acreditam, né, que outrora eles perderam a imortalidade, então existe no mito, né, que porque eles perderam, porque eles não se dispuseram a executar todas as tarefas necessárias para essa renovação da pele, então isso é simbólico, né, no momento que eles se pintam, eles estão fazendo essa renovação quase num sentido de se tornar humano e alcançar de novo a imortalidade. Nesse rito de pintar o corpo, de pintar a pele, é possível para eles o renascimento, né? E esse renascimento não só tem esse sentido de mortalidade, mas um sentido social, né? No sentido de que essa comunidade renasce a partir da expressão no corpo. É também uma forma de um rito de passagem para os jovens ingressarem à vida adulta, essa expressão no corpo. Eles fazem com vários materiais, às vezes é a própria tinta que prepara e pinta o corpo, e às vezes é o trançado, né, quando eles criam lá com determinados materiais, um trançado para eles vestirem e aquilo então passa a ser a expressão da pele, né? Então é quase como o edifício em que eu coloco uma fachada, né? E que então aquilo passa a ser a expressão, né, social e cultural e a expressão da cidade. Aqui a gente tem alguns exemplos assim de pinturas corporais, né, e os elementos geométricos, né, assim, eles não são figurativos, né, mas têm um sentido simbólico e às vezes até narrativo, mas construído a partir de elementos geometrizados, de elementos estilizados, né? Então, assim, a narrativa ela pode se dar de muitas formas, não necessariamente com a construção real, né? Então, a gente tem aí a força, né, da imagem, tanto no aspecto gráfico, quanto no aspecto simbólico, né, e de identificação, de identidade, né, de construção de identidade. E, ao mesmo tempo, tem alguma reflexão estética, né? O sentido simbólico, que é o primordial, né? E que está posto aí, ele não é uma negação do senso estético, né? Então, o significado né, é quase como se ética e estética pudessem estar conectados a partir dessa expressão, né, do corpo. E em algumas tribos, gente, chega um momento que isso passa a ser essencialmente estético, inclusive. Assim, o caráter estético ele ganha um sentido e uma importância muito grande. Né? E aí a gente tem, enfim, muitos exemplos assim, né, de construções, de formas e de desenhos criando infinitas possibilidades aí, né,
de narrativas e de identidades. Né? Ou nos trançados aí. E, de algum modo, a relação disso com o espaço da casa, né? O espaço da moradia, como que se constrói essa relação entre a pele, o corpo e a pele, né, da oca, da casa, do espaço de morar. Então, espera aí, deixa eu lembrar como é que é aqui, né? Vou pôr um trechinho aqui de... Bom, então, gente, voltando, né, agora para o Darcy Ribeiro fala coisas assim, é um vídeo muito antigo, às vezes o som é ruim, né? Mas, enfim, ele fala aí, né, da importância do desenho, importância dessas formas, né, e o sentido estético e o quanto isso, né, inclusive o quanto esta pessoa que desenha é valorizada, né, no grupo social, na tribo, enfim. Então, eu queria que a gente trouxesse um pouco essa história, né, agora para a cidade, pensando a pele da cidade. E aí, acho que a gente pode partir tomando como referência a arquitetura moderna brasileira, né? Acho que uma característica peculiar, né, singular, da arquitetura moderna brasileira é o tratamento das fachadas, né? A maneira que trata o espaço urbano e a fachada das edificações, né? Ela sempre tem algo que compõe aquela fachada, né? Na verdade, de algum modo, isso é uma herança histórica, né? Que vem lá do barroco, que vem lá, né, anteriormente dos índios, dos portugueses e da azulejaria, né, que chega até aqui, mas se a gente pensar como o modernismo usou isso, tem uma diferença, né, muito grande da forma que esse tratamento de fachada foi pensada lá atrás com o tratamento de fachada, esse uso, por exemplo, da azulejaria na arquitetura modernista. Então, a gente tem aí um projeto, que eu acho que assim, a gente pode dizer que existe aí um projeto de nação por trás, né? Existe um projeto de estético, né? E existe um desejo, gente, né, de junção de todas as artes, né? Isso vem lá do anterior, né, assim, na Europa ainda, lá, Le Corbusier, Bauhaus. Então, a ideia de que era possível a gente ter a obra de arte total, né? Ou seja, arquitetura, pintura, escultura, e mesmo o fazer manual, né, artesania, elas seriam unidas numa única possibilidade, né? Assim, é possível a união de todos os meios de expressão. É possível a união de todas as artes, né? Então, a ideia de uma obra de arte total, né? Em que essas coisas estivessem todas presentes, todas ao mesmo tempo conectadas, mas ao mesmo tempo todas com expressão própria, né? Como se fosse possível, né, essa junção absoluta de todos os meios de expressão. E o artista, então, é esse agente capaz de redimensionar a visualidade do contexto urbano, né? Então, assim, o artista é aquele que pode redimensionar o espaço urbano, a visualidade da cidade. E, através da arte, oferecer o bem-estar social e o orgulho da cidadania, né? A crença de que isso é possível ser construído.
projeto, gente, de consenso, assim, a ideia de consenso está presente aí, né? Assim, quando se constrói uma cidade planejada, né? Como Brasília, ou antes disso, como aconteceu aqui com a Pampulha, né? A ideia de um planejamento urbano. A Pampulha acho que é um exemplo ótimo, assim, um bairro de bem-estar social, né? De possibilidades de lazer, né? De integração das artes. Então, você tem lá o paisagismo do Burle Marx, você tem lá, né? Boa noite. Você tem a arquitetura do Niemeyer e você tem os escultores, os artistas, né? Sesquiat, enfim. E você tem o Portinari, né? Como pintor, né? E que ornamenta ali as fachadas, né? Especialmente, ou Paulo Werneck, né? Mas especialmente a fachada da Igreja de São Francisco de Assis, que inclusive é na fachada de São Francisco, o Athos Bulcão é assistente, né, do Portinari. Então, enfim, tem aí, gente, uma ideia de um país, da possibilidade de um país, de um projeto desenvolvimentista, né, de um país que ia chegar nesse estado de bem-estar social, né, de um país de orgulho da própria cidadania. E a arte, a arquitetura e tal, o espaço urbano, tudo estariam perfeitamente conectados e seriam, então, a expressão desse modelo de sociedade que se pensa, né? Então, é a arquitetura, o espaço urbano como expressão desse consenso social, né? E a cidade planejada é quase a utopia, né? A cidade ideal. Assim, você pega Brasília, a ideia de que tudo vai funcionar, que o sistema viário vai funcionar, que as coisas, né, que as pessoas vão ter moradia, que dali, na mesma área, eles têm a possibilidade de várias ofertas de serviço, de comércio. Então, assim, o plano ideal é que aquilo, né, mas como dizem por aí, esquecer de combinar com os russos, né, esquecer de combinar com os gregos, porque, na verdade, assim, existe ali, já na construção de Brasília, a gente tem, né, um foco de tensão e de bolsões de pobreza que vão se afastar. Tem uma série de fotografias do Marcel Gauthieron, né, que é da Sacolândia, que as pessoas que foram construir Brasília, os operários, estão construindo com restos de sacos de cimento, as suas moradias, né? Então, usando aquilo como revestimento, como fachada. Então, assim, o modernismo é quase um recorte, assim, na história, numa crença de possibilidade, né? Que a gente vai ver que, a partir de um certo momento, vai explodir, que não vai se configurar exatamente como este consenso possível, né? A expressão do desenho modernista, né? Essa ideia da obra de arte total, a cidade planejada, e aí, dentro desse desenho, é a pele da cidade estetizada. Então, no momento em que você reveste as fachadas do edifício, né, com relevos, com azulejos, né, é uma estetização dessa, né, que faz, de certa forma, quase como se desaparecesse a parede, eu olho para ela e eu não enxergo mais a estrutura, ela como uma estrutura, né, mas simplesmente como um elemento de vedação, mas com um caráter estético e como expressão de uma ideia de sociedade, de cidade, de planejamento urbano, né, de estética, e que eu acho que se a gente aproximar da música, e aí assim, no primeiro vocês viram um canto lá dos, né, os cantos indígenas, assim, ao lado das pinturas, vocês viram que tinha um fundo ali dos cantos, né? E aí acho que vale a pena a gente
Você já ajuda de novo. Como é que eu saio desse para entrar no ESC? E aí o barquinho. Então, gente, vamos escutar um pouquinho isso aqui para a gente ver que relação que tem assim, com essa ideia que eu estou tentando trazer aqui. Bom, talvez a gente possa dizer aí, né, de uma certa sonoridade e de um certo discurso que está por trás da música, né, até na escala, né, de tons, assim, tonal e escala sonora, assim, o quanto isso é ideia também de consenso, de possibilidades, né, de utopia, de desejo de um certo modelo de sociedade, né, de nação, assim, acho que e talvez a gente possa, inclusive, se aproximar um pouco mais da obra do Atos Bulcão, assim, que é uma obra que também trabalha essa ideia de uma cordialidade, né, de uma afabilidade, assim, né, algo que é um espaço urbano que, no momento que você vê, né, isso aqui é o Portinari, né, um pouco o início desse projeto moderno, né, lá no prédio do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, de 40, e aí a gente vê essa fachada revestida de azulejo e a forma que, né, os elementos estão dispostos e a forma que a narrativa que traz aí, né, como ela é a expressão dessa ideia, assim, de... E mesmo quando, assim, os dois primeiros a gente vê aí, Portinari, figurativo, né, a igreja que o Atos Bulcão, então... E aí entrando no trabalho dele, assim, e que... De algum modo, gente, talvez a gente pudesse aproximar essas formas e essa imagem com qualquer pintura corporal indígena, né? Assim, não é muito diferente daquelas imagens que a gente viu, né? Lá revestindo o corpo, aqui revestindo a arquitetura, né? E então a fachada sendo tratada como essa pele, né? Esse lugar de expressão e de possibilidades, assim, de leitura e de narrativas, né? A gente tem aí também expresso aí uma certa narrativa e um certo, assim, acho que é assim, então, assim, escutar o barquinho, olhar para essa fachada, né, de um edifício, o paisagismo que integra, você tem aí quase uma crença e uma possibilidade nessa sociedade, assim, né? Nesse bem-estar social e nesse consenso que poderia ser construído, né? Nessa ideia de nação que poderia ser construída a partir daí. E, claro, por favor. A Segunda Guerra, você está falando? Eu acho que sim. A Segunda Guerra, assim, de algum modo, né, você tem um esfacelamento profundo aí, né, e aí é natural um desejo de reconstrução, né? Eu acho até que a ideia nasce antes, lá na Primeira Guerra, né? A gente tomar lá os projetos, assim, Bauhaus, né? Bauhaus coincide aí com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, acho que tem uma conexão, sim, de uma sociedade em crise, né? E a superação dessa crise a partir de um projeto social que é também um projeto estético. Então, a questão, de novo, de junção, né? Ética e estética, que vai gerar uma nova sociedade, assim. E uma crença no futuro, né? Assim, um resgate, uma tentativa de acreditar num futuro melhor, né? Então,
bem simbólico, assim, de que esses momentos, né, vão criar esses gatilhos para esses movimentos, né? E no Brasil, acho que tem muito a ver com, enfim, com a nossa história, claro, né? Política e social, né? Mas aí o Brasil é uma história marcada por rupturas e ditaduras, né? E talvez assim, este momento é o momento de reversão. Então, assim, quase uma tentativa, você sai dos anos, né, da ditadura Vargas, e aí vem um modelo novo, assim, uma nova crença, né, de que o país podia ser uma outra coisa, que é, então, a tentativa desse projeto. E aí tem clara relação com o que está acontecendo fora, mas na hora que traz para cá, tem, de certo modo, um resgate da nossa própria história. Então, essa coisa assim, de tomar azulejaria, né? E tomar, assim como lá na semana de 22 tem a ideia, né, de viajar e de olhar para o interior do Brasil e olhar as cores caipiras, um pouco de resgatar o barroco, né, mas com um pensamento moderno, né, e a ideia de que a modernidade era essa outra possibilidade, né. E aí eu acho que assim, no Artes Bucão, essa coisa da cordialidade, do trabalho, né, da presença, de uma forma muito equilibrada, muito agradável esteticamente, de uma fachada que, à medida que está revestida, né, nos identifica, nos coloca num processo de identificação com o espaço urbano, né, também nos coloca numa experiência estética. Então, assim, a ideia de que é possível, né, assim, esse consenso existe. E isso, então, E a ideia também de que isso aí não é para preencher um espaço não resolvido. Então, arquiteto e artista, de verdade, trabalham juntos, né, na tentativa, não é assim, porque isso aqui não está bem resolvido, eu vou e faço um revestimento nessa fachada. Não é isso. Né? A ideia a ideia que eu iniciei aqui falando, da obra de arte total, da junção de todas as artes. Né? E aí, a ideia de consenso e a pele, então, usada como esse espaço de consenso, a pele da cidade, as fachadas, a estrutura urbana, pensada como esse espaço, essa expressão desse espaço de consenso. E aí, isso pensado desde lá do início do projeto do edifício. Né? O edifício nasce já no seu projeto inicial, com todas as discussões estéticas postas anteriormente, com todas as ideias concebidas, né? Expressas ali no nível de projeto ainda. E o jogo, né, gente, a maneira que vai usar, enfim, a forma geométrica, o jogo, a riqueza de possibilidades da forma. E essa ideia aí que eu estava falando do jogo, quer dizer, essa ideia de manipular inventivamente a forma, né, de produzir uma ordem máxima de toda essa expressão visual. Então, quer dizer, todas as informações visuais ali, elas vão estar, né, no jogo completamente equilibradas. Né? Elas estão ali postas de um jeito que você tem a experiência, né, do equilíbrio, da forma, né, que está em jogo, que não é estática, né, mas tem ali uma experiência de projeto, assim, de forma em que as coisas parecem ter uma ordem quase universal, né? E que mexem, então, com os nossos sistemas de percepção, né? Nos colocam para experimentar e para exercitar
essa nova ordem proposta, né? Assim, quase como se eu experimentando a nova ordem proposta no desenho, na azulejaria, na fachada, no espaço urbano, eu estou experimentando uma nova ordem de experiência social, uma nova ordem de cidade, uma nova ordem, né, de nação, de projeto de nação. E que eu acho que todos esses trabalhos dele são expressão disso aí, né? O que está aqui do lado, inclusive, né? E algumas coisas que estavam na exposição, né? A maneira de usar a cor, o jogo. Olha como que a gente quase não percebe a parede, assim, a parede como, né, esse elemento. Eu estou te tampando? Um pouco o que a gente vê na exposição, o que a gente vê aí, né, na rua, na fachada. E como isso de verdade funciona como pele. Ah, são várias imagens que eu estou mostrando, de Brasília, a maior parte, né? Essa aqui, deixa eu lembrar. Eu esqueci de pôr a referência de cada uma, mas eu acho que é Brasília. O Atos trabalhou em outras cidades, mas Brasília é, né, a cidade onde o trabalho dele está presente, né? Tudo bem. Bom, a ideia dessa comunhão completa, né, entre o artista e o arquiteto, acho que assim, talvez a maior expressão seja o Teatro Nacional em Brasília. Quando a gente olha para a fachada, e é difícil até a gente saber o que pertence a um e o que foi desenho do Atos, o que foi do Niemeyer, né? O que é de um e o que é de outro. Assim, essa ideia de que é possível essa junção da obra de arte, né? Essa ideia da obra de arte total e dessa junção do trabalho do artista e do arquiteto e do artesão, ele está plenamente representado, acho que, nessa obra.
E aí, gente, num depoimento, Niemeyer fala algumas coisas sobre essa ideia, né, de obra de arte, né, dessa possibilidade. E aí ele vê nessa construção essa verdadeira civilização brasileira, né, e que começa a ser incorporada ao imaginário popular. Então, na música que a gente ouviu aqui, né, do Barquinho, no cinema, né, então você vê aí uma série de outras linguagens que, né, ao mesmo tempo, comungam da ideia dessa possibilidade modernista. Até, gente, que tudo vai ser abortado pelo golpe militar, em 64, né? 64 é um marco de que, né, esse modelo aí começa, os conflitos sociais, eles existem, né? E que talvez não seja tão possível assim essa construção desse consenso, né? Dessa forma, dessa utopia de uma obra de arte total, modernista. E aí é o momento que a gente vai entrar para algumas questões que a pós-modernidade vai discutir. Então, a pele da cidade, esse espaço da cidade, começa a ser tratado como espaço de contestação, né? Então, a pele, ao invés de abrigar só o azulejo, a beleza do desenho, o jogo, né? Essa forma cordial e afável, ela começa a ver as primeiras manifestações, né, em que coloca, que escreve na parede da cidade o projeto que está desmoronando, né? E aí a gente começa a ter a expressão do dissenso e não mais do consenso, né? A expressão de algo que está ruindo, né? E que está em conflito e que esse conflito começa a aparecer. E é exatamente na pele da cidade que ele vai se expressar, né? É uma das possibilidades de transgressão, né? De rompimento, né? De expressão da insatisfação, né? E aí ela deixa de ser esse lugar cordial para ser esse lugar do enfrentamento, da disputa das narrativas, né? E do dissenso. Então, quando a gente vê aí as primeiras pichações, se a gente pode dizer, né, que o picho começa neste momento, quando alguém vai lá escrever abaixo da ditadura, né, fora a ditadura, a gente está construindo aí pela primeira vez no espaço da cidade uma outra narrativa. E aí a gente começa a ter uma estética em disputa, né? E aí acho que tem muitos modelos de estética em disputa a partir daí. E que eu trouxe 3 aqui para a gente olhar juntos, né? Um deles é o grafite, né? Que usa também o espaço da cidade, né? Inicialmente como esse espaço de expressão artística, mas num campo da contestação, né? Da manifestação que nasce na periferia, né? E que nasce nos excluídos desse projeto modernista, né? Que nasce daqueles que não se sentem representados nessa cidade, né? Utópica. E acho que vem o grafite, que depois, de certo modo, vai até caminhar para se no início ele é um modelo de muita contestação, depois a gente vai ver a estetização disso, né? Quando a gente chega hoje aí, e talvez seja no momento da estetização do grafite, que o picho ganha, que inicialmente, inclusive, a gente via muito o picho, o grafite inicialmente ser tão contestado quanto o picho depois, a pichação vai ser, né? E uma incorporação do grafite como algo, né, do espaço urbano permitido, assim, se ele, né, em algum momento. E trouxe um terceiro, então, o grafite, o picho,
E eu trouxe aqui um projeto, porque aí acho que tem, a gente está falando de um outro tipo de manifestação, né, de uma outra ideia de cidade e de outros grupos que se apresentam e que constroem narrativas e que questionam o modelo posto. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver um outro tipo de apropriação num projeto que eu trouxe aqui para a gente também pensar nessa relação da pele, da cidade e da disputa das narrativas, que é um projeto feito por uma artista em São Paulo, é um projeto que chama JAMAC, Jardim Miriam. O Jardim Miriam é uma área muito pobre, periférica, né, da cidade de São Paulo, é uma comunidade, em princípio, violenta, de muitos conflitos, e uma comunidade, enfim, um espaço urbano não planejado, não projetado, né, diferente do espaço urbano que a gente veio tratando aqui no modernismo. E aí, essa artista, Mônica Nador, ela faz um trabalho junto com a comunidade, ela inclusive fez isso aqui em Belo Horizonte, quando ela fez uma exposição no Museu de Arte da Pampulha. Não sei se alguém aqui viu, alguns anos atrás, isso deve ter sido em 2012, por aí, e que ela faz aqui lá na Vila Aeroporto, em que ela vai até a comunidade e eles fazem alguns projetos juntos e ela oferece um curso de stencil na comunidade e a própria comunidade cria seus desenhos, seus padrões e transporta isso para as fachadas das edificações das casas, né, das moradias, dos espaços construídos na favela, construídos na comunidade. Então, a gente tem aí alguns projetos. Então, ó, a ideia, o que é este projeto? Segundo, né, os artistas que participam dele, ele tem como objetivo promover processos artísticos em bairros de periferia da cidade. Pinta muros e casas utilizando a técnica do stencil, feita a partir do desenho dos moradores, sempre com um resultado plástico impactante. O projeto acabou tornando-se uma alternativa artístico-cultural que envolve toda a comunidade em uma ação positiva, requalificando o vínculo do morador com sua casa e seu entorno, né? Então, tem um processo aí de requalificar, né, o espaço da casa, quer dizer, o seu vínculo com o seu próprio espaço de morar, né, que é um espaço que a gente sabe, né, de que forma ele se constrói, e, ao mesmo tempo, da comunidade como um todo, de um reconhecimento da comunidade, de identidade. E, nesse sentido, talvez a gente possa afirmar que isso aqui é parecido com os índios, né, daquela primeira momento que eu mostrei da pintura corporal, ou com a fachada ainda do modernista, mas com narrativas diferentes, né? Então, você tem resultados plásticos até próximos, né? Resultados estéticos parecidos com o que a gente tem aí no modernismo. No entanto, ela é a expressão de um outro né, oposto, assim, do lado oposto. Assim, ela é a expressão daquilo que a exclusão, ela é a expressão daquilo, né, da tentativa de resgate do valor que essa comunidade tem, né? Então, assim, tem aí, mas não tem aí nenhuma ideia de uma utopia, de uma possibilidade, é simplesmente uma tentativa, né, de identidade, de resgate, né, de valores daquele grupo social, né, daquela... Então, isso tudo são desenhos criados pela própria comunidade, né? E aí a gente pode dizer quase de uma conexão com tudo isso que a gente viu aqui, assim, na forma mesmo, no desenho,
na geometrização, na repetição de determinadas formas, no jogo, na busca também de uma ordem, né, própria, de uma experiência estética. Essa imagem está ruim, melhor aqui. E de uma outra ideia de intervenção urbana, do que é uma intervenção urbana. Dessa comunidade. Bom, e aí acho que voltando então, tomando o grafite, né? A gente falou desse projeto, falou do grafite, a gente tem aí, o grafite nasce de algum modo junto também com outros movimentos, né, paralelos, assim, e aí acho que a gente pode retomar a música. Como é que a Fabiola fez aqui? ESC, né? E aí, mais uma vez, vamos usar a música como referência aí do que talvez essa expressão que vem a partir daí do que Então, gente, a gente vê que essa expressão, né, de ocupação da cidade, ou por meio do grafite, depois do picho, ela nasce junto com o punk, o funk, o hip hop, né? E são todas expressões, são todas formas de expressão desse dissenso. O que ele fala aqui na música? Ele fala sobre racismo, o que mais? Ele fala sobre da desigualdade social, né? Ele fala da cidade, ele fala essa estrutura, né, de aço e concreto, assim, essa cidade esmagadora, né? Ele fala da violência, né? Ele fala da favela. Então, gente, é uma tentativa de mostrar para a cidade aquele que não tem voz, né? É forçar o espaço, né? É abrir uma fresta ali, seja por meio da música, né? Seja por meio da dança, ou seja por meio da expressão. E aí, talvez seja um momento em que, inclusive, outras formas de expressão ganham tanto a rua, né? A performance, o hip hop, isso tudo aparece muito no espaço da rua. É tomar a cidade, né? É tomar o espaço urbano. Isso tudo é essa ideia, é essa expressão, né, da rebeldia e a estética a serviço da rebeldia, a rebeldia a serviço da estética, né? A ideia de arte urbana, então, de arte de rua, na rua, feita na rua. E depois a tentativa de apaziguar isso, assim, acho que de algum modo a estetização do grafite vai criando esse campo de apaziguamento, né? À medida que até as galerias de arte começam a incorporar, né, o grafite como expressão artística, alguns grafiteiros começam a vender seus trabalhos para colecionadores, né? Assim, como isso é uma tentativa de
né, assim, essa estetização como uma tentativa de reconstrução de um consenso que não é mais possível, né, que de verdade ele não vai existir. Bom, se lá na raiz, né, com a pichação, o grafite era sobretudo signo de rebeldia, anarquia, irreverência e pouca preocupação com o fato estético, então ela é muito mais uma forma de manifestação inicialmente do que realmente uma expressão estética, é só quase uma ocupação da cidade, como a pele da cidade, como essa possibilidade, né, de rebeldia, de ter voz, né? Agora o que acontece é a submissão dessa atitude de reverência juvenil a uma preocupação estética e subjetiva. Se por um lado sofistica, né, assim, nesse sentido de que você tem uma subjetividade, que você tem um acabamento estético refinado, né, por outro lado perde exatamente esse caráter de rebeldia e essa ideia de que a pele da cidade, as fachadas, né, são usadas nesse tom, né, de expressão das minorias, né, das desigualdades, expressão do dissenso, né, e não do consenso. Então, isso, né, o grafite ele toma corpo exatamente com o hip hop no final da década de 60 nos Estados Unidos e tinha essa ideia de expressão e rebeldia. Aí hoje, ele, além de ser usado às vezes para denunciar, transgredir, às vezes ele é usado para decorar o espaço, né? Então ele está ganhando um outro lugar, né? É a estética acima da possibilidade de incisão sobre a cidade, sobre a estrutura social. E essas duas histórias, de algum modo, elas vão se aproximando, né? Assim, inicialmente. E talvez a grande discussão hoje sobre o picho, talvez faça o picho também caminhar num outro sentido. Apesar de que eu acho que aí tem uma radicalidade que eu acho que a gente vai poder discutir aqui, de como o picho usa a cidade, usa o espaço urbano, né, para expressar essa insatisfação. Né? E se o grafite lá no início era isso, quer dizer, o grafite sempre teve sua essência no vandalismo. É uma intervenção e não importa como, né? Um grafiteiro falando. Hoje, o grafite não é isso mais, né? Talvez o picho seja a representação disso, assim, de um espaço, né, de intervir. E aí eu trouxe alguns grafites que estão dentro da nossa cidade, assim, né? E aí eu acho que eles são essa expressão dessa incorporação do sentido estético, né? E de uma outra tentativa de... E que aí, gente, acho que a gente pode pensar o momento em que o poder instituído se apropria e toma conta. Não estou aqui fazendo crítica ao grafiteiro, eu estou dizendo que existe um sistema, existe um mercado, né? Existe algo que vai lá, toma isso, traz para cá, né? E se apropria disso e inverte discursos, e tenta inverter o discurso, né? É a tentativa sempre de retomar esse consenso, sempre de retomar essa cidade apaziguada, que não existe, né? E é interessante porque ele volta para a figuração, né? A gente viu aí quase tudo que eu mostrei até agora está num outro, né, numa outra experiência estética quando você tem a abstração e E, de algum modo, já no grafite começam a aparecer algumas palavras, algumas descrições,
que é quase uma tentativa de escrever sobre a pele da cidade mesmo, de fazer um discurso a partir daí. E aí volta quase aquilo que é o trabalho do Artes Bulcão, assim, um espaço de acolhimento, um espaço, né, de cordialidade com a cidade, que não é o que foi o grafite inicialmente, né, que não tem nenhum espaço de cordialidade inicialmente. Bom, e aí acho que a gente vai para a pichação, então, que é a tentativa, né, quase de retomar aquilo que o grafite fez inicialmente, e que talvez hoje seja uma das coisas polêmicas, né? Existe uma polêmica, existe uma criminalização, né? E aí essa ideia de que a pichação convive com esse risco e deixa sua marca, né? E já o grafite, em geral, dialoga com o mundo afora num movimento constante, assim. Então, a gente tem aí, ainda que nasçam muito próximos, né, e vão tomando caminhos diferentes. As duas acabam se diferenciando de qualquer forma da arte tradicional, pois tem sempre esse risco do apagamento. À medida que você põe isso e à medida que é criminalizado, o apagamento é um risco iminente, né? Como a gente viu em São Paulo, assim que o prefeito Dória assumiu, que ele faz um apagamento disso tudo, de cara, né? Ou que um outro sobrepõe ao seu trabalho. Então, alguém foi lá, escreveu no muro da cidade, eu também posso chegar e escrever em cima da escrita do outro, né? Então, essas expressões são esses processos, que é um pouco diferente, né, do que a gente viu aí, por exemplo, com os azulejos, né? Eles não são esse risco. Sim, eles têm os processos naturais de qualquer coisa da cidade, assim, da arquitetura, que tem degradações, mas não desse apagamento completo, né? Da mesma forma que tem aqui. Isso. Então, acho que a gente pode dizer aí que tem uma pele da cidade em disputa nesse momento. E aí um pichador dizendo, o picho tem assinatura, tem ousadia, tem aventura, tem risco. Tem coisas que só um grito pode dizer, tem coisas que só a arte comunica. Então, assim, a ideia de que tem coisas que ou você grita, né, e pichar uma parede né, dar um grito, né, só assim. E talvez, gente, a expressão dessa luta de classes que existe na sua dimensão espacial, né? A luta de classes, ela existe, mas ela às vezes está camuflada no nosso cotidiano. No momento que ela é inserida no espaço urbano, essa luta de classes posta nessa dimensão espacial, né? Da disputa pela cidade, da disputa pelo espaço, né? Do espaço urbano e o espaço, inclusive, do outro, né? Porque isso é feito no espaço que está o outro, que é o outro que tem direito àquele espaço. Então, ao espaço que eu não tenho direito, eu vou lá, né, e me coloco. Incomodar e afetar de alguma forma o sistema, é a ideia, né? E não deixar pessoas como eles passarem despercebidas. Então, gente, lembrar para a cidade e que o conflito social existe. Nós existimos, todas essas pessoas existem, né? É incomodar mesmo, é afetar o sistema posto, né? Então, a rua, se ele é um lugar democrático por excelência, é onde as pessoas devem exercitar a cidadania e contestar, né? Então, é aí o espaço. E aí, gente, de certo modo, assim, veio a reboque disso uma discussão se picho é arte ou picho não é arte, né? Não sei se vocês já ouviram essa discussão recente, né?
mas talvez de algum modo ela seja, inclusive, para camuflar uma outra questão, que é isso, né? Que é essa cidade, o picho como um fenômeno social de uma sociedade em conflito, né? Você queria falar? E aí é isso, gente, quer dizer, de certo modo também, essa ideia de conquistar espaços assim da cidade, que são espaços privatizados, e de colocar a sociedade dizendo assim, você não tem segurança do seu espaço, não, eu dou conta de subir lá né, eu dou conta de pegar esse edifício aqui e colocar a minha assinatura. Então, a ideia do picho, que eu acho que aí difere, assim, tem essa escrita, né, e essa escrita, às vezes simbólica, e cada um criando a sua própria escrita, criando a sua própria identidade, nesse sentido, poderia voltar de novo lá nos índios, né, que criam cada um vocabulário gráfico, né, como expressão de uma identidade, mas ao mesmo tempo uma expressão assim, eu coloco a minha assinatura no seu bem privado, e que você, né, e que ele é a expressão da cidade que eu não posso ocupar, que eu não posso estar presente, né, assim, a cidade que não é minha. Então, eu coloco em risco aquilo que para você é mais precioso, né, que é esse... Então, aí, gente, é a pele da cidade sendo usada, né, e é uma cultura do proletariado jovem, especialmente do proletariado jovem, né, é a expressão desse conflito. Né. A gente tem, acho que as duas modalidades na cidade, né, aquilo que é aquilo que é contestação, aquilo que é feito sem nenhuma autorização, e aquele desenho que é autorizado, porque acho que é exatamente essa ideia de algo que foi assimilado, né? Por exemplo, a gente tem, eu trabalho atualmente lá na Secretaria Municipal de Cultura. A gente acabou de fechar o edital Gentileza, que é um edital de grafite de intervenção no espaço urbano. Acabamos de, né, finalizar o processo. Assim. Então, são espaços negociados da cidade e os artistas, né, vão fazer intervenções urbanas. Né? Aí, eu acho que isso a gente pode dizer que é muito parecido com o projeto de outros artistas que não usam o espaço urbano, né, que usam um outro espaço qualquer, porque é o seu projeto, que às vezes tem sim o tom contestatório, mas é o projeto, é a pesquisa individual daquele artista, né, e que ele está fazendo, né, e a pesquisa dele está no campo do grafite, ele vai usar o espaço urbano, e esse é um espaço autorizado, né? E acho que assim, e é para revelar a segregação, né, social, assim, na hora que inclusive essa arquitetura, porque assim, na hora que a gente olha para o tipo de arquitetura também que é pichada, né, assim, que é... Né? Porque, com certeza, né? Com certeza, porque quem é a população segregada? Quem é a população, né, que está à margem? Né? É mulher, é negro, é pobre, né? Então é assim, de certo modo, e especialmente aí os negros, inclusive que é a maior parte da população, e aí na hora que você expressa isso na pele da cidade, é a expressão, né, disso tudo, assim,
desse lugar, né? E aí acho que é a expressão maior do dissenso, né? A expressão, se o modernismo, né? E a gente pode olhar para aquelas fachadas que estão lá, né? Com o trabalho do Atlas, é a expressão máxima de uma possibilidade de consenso. Isso aqui é a expressão máxima de uma possibilidade de dissenso, né? Ou da impossibilidade do consenso que o outro, que se coloca antes, né? Então, é isso. Obrigadíssimo. Obrigado vocês, gente, pela audiência atenta e participativa. Obrigada.